Dando sequência ao nosso programa nesta segunda-feira, como eu anunciei na quinta e na sexta-feira, que hoje nós receberíamos aqui o deputado Dagoberto. O deputado já veio aqui em outras situações, já falamos de vários projetos, mas em qual situação que o deputado volta hoje a esta casa para a gente falar com ele? Nós citamos a lei de abuso de autoridade. O deputado Dagoberto, que está aqui ao meu lado, foi um dos parlamentares de Mato Grosso do Sul que votaram. Eu usei a expressão contra e vou repetir isso aqui, deputado. O senhor votou contra a lei. Como foi o voto do senhor? Como que o senhor esclarece isso para a gente aqui? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, mas eu acho que o importante, primeiro, é as pessoas terem conhecimento da lei e do que trata. Porque tem muita gente que é contra e a favor, mas não lê o espírito da lei. Como se qualquer ato que você fosse ter, daria como abuso de autoridade. E não é bem assim. Atitude por parte de um delegado, de um policial. Primeiro, que ela alcança todo mundo. Ela alcança juiz, promotor, delegado, deputado, governadores, presidente da República, enfim, todas as autoridades constituídas que abusam da sua autoridade. O que é esse abuso que tem que configurar? É o texto da lei. Ele tem uma finalidade específica com o intuito de prejudicar alguém. E ele prejudicando esse alguém tem que ter benefício próprio ou de outra pessoa. O senhor poderia citar algum exemplo? Por exemplo, tem que configurar isso. Eu vou dar um exemplo que ocorreu comigo. Certo. Mas na época, eu inclusive votei contra essa lei porque ela atingia especialmente ao Ministério Público. Mas eu tive um problema comigo. Um promotor, eu estava disputando as eleições para o Senado aqui em Campo Grande. E o promotor me incluiu numa ação de um fato que tinha ocorrido no Detran, que quando ocorreu, já fazia 3 anos que eu tinha saído do Detran. A empresa que fez isso não trabalhou na minha época. O funcionário que fez isso não trabalhou na minha época. E só pegou aquela pessoa por causa do que eu implantei. Entendi. E aí, como ele queria me prejudicar nas eleições, ele me incluiu nesse processo. E olha que já tinha passado 2 presidentes de Detran, não foram incluídos, mas eu fui. Por quê? Porque ele teve o intuito de me prejudicar, porque ele queria uma transferência dele, ele era um promotor daqui e queria ir para São Paulo. E ele conseguiu a transferência, e ele me incluiu numa ação, num desvio do DPVAT. Terminou as eleições, porque aquilo vinha todos os dias na televisão, aquela acusação contra mim. Certo. E eu perdi as eleições, e eu reputo que foi por causa disso. Terminou com as eleições, entrou um outro colega dele, porque ele já tinha sido transferido, aí o colega dele, isso aqui não tem nada a ver com o Dagoberto. Aliás, muito pelo contrário, foi por causa dele que pegou. Então, tira o Dagoberto da ação. Ele não foi nem investigado, ele não foi indiciado no inquérito. Aí me tiraram. Aí você veja bem, aí me tiraram. E eu quis uma sentença disso, e eu falei, não, eu não quero que só me tira, não. Eu quero uma sentença, eu quero que o juiz declare que eu sou inocente. E aí demorou, acabou indo para o Supremo, que eu já me elegido novamente deputado federal, e lá no Supremo também. Todo mundo, por que o Dagoberto está nisso? Certo, mas, enfim, só para a gente caminhar, para a gente caminhar com a entrevista, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto, deputado. Nesse caso especificamente, o senhor, como parlamentar que não tem como propor um projeto específico para, entre aspas, cuidar da ação do Ministério Público? Por exemplo, eu concordo com o senhor que o Ministério Público não pode ser pai da razão em todas as circunstâncias, mas não pode ser um projeto específico para tratar com o Ministério Público? Tanto é que eu fui contra nesse período porque era específico. E eu entendo que 99,9% dos membros do Ministério Público não faria o que esse cara fez. Sim, claro. Então, até porque, e na época tinha um projeto que era do Paulo Maluf, que era uma pessoa cheio de problemas de corrupção, e ele usava o meu exemplo, como o Congresso usou o meu exemplo do que ocorreu comigo aqui para aprovar a lei. E eu fui contra a lei, eu fui lá e falei, olha, não pode fazer isso. Agora, quando veio para todo mundo o abuso de autoridade, e é uma lei importante, vocês não têm o alcance disso, é que não adianta a gente falar, para uma demagogia, vai restringir a ação, não restringe. Mas só restringe de quem abusa. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não restringe. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Pois não. Nós somos testemunhas, o senhor sabe que nós fazemos aqui um jornalismo sério, o senhor me conhece, nós não mentimos aqui no nosso programa. Já existem delegados, e inclusive eu gostaria de citar um dos que foram... Qual é o nome do delegado, Paulinho? Veja para mim o nome do delegado que gravou entrevista com a gente. O Dr. Hoffman, obrigado, a produção já me soprou aqui. O Dr. Hoffman gravou uma entrevista e disse o seguinte, olha, não podemos mais apresentar o preso
por mais que o cara foi pego com droga nas mãos, arma, traficando, roubando, matando, eu não posso apresentar o preso. Quer dizer, não isso... é verdade dele isso. O delegado está mentindo. Ele mentiu aqui. E eu falo isso na frente dele. Ou então ele não conhece a lei. Porque a lei está no artigo 1º dela, ele tem que ter uma finalidade específica, como eu disse. Ele tem que ter um intuito de prejudicar e se beneficiar. Senão não configura o abuso. Então, esse negócio que estão falando é para jogar as pessoas contra o Congresso. Por exemplo, ele pegou, o cara foi preso em flagrante. Isso é bom para a sociedade, para todo mundo saber quem é o cara. Tem que divulgar. Né? Ele foi investigado, tem prova, tem que divulgar. Não tem nada. Agora, ele pegar uma pessoa, por exemplo, Marcos, você, pelo seu programa, você hoje virou uma pessoa de muita notoriedade em Campo Grande. Obrigado. Até pela respeitabilidade, pela a forma com que você faz o seu trabalho, com essa responsabilidade e levando a verdade para todo mundo. Você é o forte candidato a prefeito de Campo Grande. Está amarrado, reconhecer isso. Tá amarrado em nome de Jesus. Eu estou falando isso. Tá amarrado. Eu estou falando isso porque as pessoas admiram e gostam de você. Certo. Aí, um prefeito faz o que fizeram comigo lá no passado. Ele acerta com um delegado e manda te prender. Aí você é preso do nada. Ele não tem uma prova contra você, ele não tem um inquérito contra você, mas ele te prende e dá publicidade da tua prisão. Te algema, te leva lá na viatura e aquilo, a tua carreira acabou. Acabou. Você nunca mais vai ser prefeito de Campo Grande. Aí depois ele fala, não, eu mandei soltar o Marcos porque eu não achei nada contra ele. Aí e fica por isso mesmo. Já foi catastrófico. Não, concordo com o senhor. Tá, é isso que é o que não pode mais, Marcos. E quer dizer, isso teve o quê? O intuito configurado que ele fez para te prejudicar. E ele se beneficiou disso porque alguém pagou alguma coisa para ele fazer isso, ou uma promoção, ou alguma coisa. Quer dizer, tem que configurar isso, tem que provar. E isso quem vai julgar não é deputado, não, é juiz. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está lá em Brasília e tem vivido, o senhor viveu toda a Operação Lava Jato, o efeito dela lá em Brasília. E o senhor, como parlamentar que é, o senhor concorda que essa lei, se ela já estivesse em vigor desde o começo da Operação Lava Jato, ela não teria dado os frutos verdadeiros que ela deu? Porque, por exemplo, o político, a única coisa que ele teme é a imagem. O senhor está aqui porque o senhor quer representar a boa imagem que o senhor tem. Não, eu acho que não. Se tirar esse direito da imprensa, mostrar o político sendo preso, aí acabou. Não é o caso. Primeiro, porque todos os políticos que foram presos tinham processo e tinha prova. Então, não é abuso de autoridade, porque ele tinha um processo, ele tinha prova contra isso. Quer dizer, não configura o abuso. Quando o Sérgio Moro vazou o áudio lá, aquele famoso áudio, o senhor acha que aquilo ali foi um abuso de autoridade? Aí sim, aí é uma outra situação. Aí é uma discussão que essa a Intercept, né, é que pegou essa gravação, a gente não sabe se isso é verdadeiro ou não, do juiz influenciando no processo, passando por instruindo o promotor. Se isso for verdadeiro, isso configura abuso de autoridade, porque ele é para julgar, não é para ser advogado contrário. Advogado contrário é o Ministério Público. Mas mesmo que fosse por um fim justificável, não, deputado? Se é um fim justificável, ele não entra no crime. É isso que as pessoas precisam entender. Isso, ele tem que configurar o crime, ele tem que ser beneficiado com aquilo. Né? O que ele ficou lá preocupado é que logo em seguida ele virou ministro, então ele foi beneficiado. Então havia, mas só que não atinge ele, porque ela não retroage. Toda lei não retroage. Né? A lei, ela é daqui para frente. Então não pega o Moro nesse caso dessas denúncias que houveram. Tanto é que ele já nem defende, ele já não discute mais isso. A única discussão que ficou, e que era um pedido do Bolsonaro, que era aquela questão, e que nós cortamos, é de não investigar o policial. Porque o policial já tem uma defesa dele, que é o estrito cumprimento do dever, que é dele pode atirar, ele pode prender, ou a legítima defesa. Então, já tem previsão legal disso. Agora, não investigar o policial pelos seus atos, aí é perigoso. Porque aqui é diferente do resto do Estado. Nós aqui no Mato Grosso do Sul, nós não temos problema com o nosso judiciário, por exemplo. Aqui não tem muitas denúncias dos nossos embargadores, do Tribunal de Contas. Agora, você vai pegar lá no Rio, os embargadores estão tudo presos. O Tribunal de Contas teve tanta gente presa que eles não conseguiram fazer a eleição do presidente, porque não dava quórum, porque estava tudo na cadeia. Então, é diferente a situação lá.
o Brasil é muito complexo, nós não podemos fazer lei para nós aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Todo parlamentar, eu creio, o senhor como deputado, os senadores de Mato Grosso do Sul, quando votam a lei, então votam com o seguinte sentido: olha, eu vou votar para atender determinada classe. Qual é a classe que os senhores que votaram a favor acreditam que vão favorecer com essa lei? Olha, o Marcos Adriano, o senhor já citou o exemplo aí. E quem mais? Quem são as pessoas que vão ser de verdade beneficiadas por essa aprovação da lei? Olha, eu acho que essa lei, ela atinge principalmente o povo de uma forma geral, porque a autoridade nunca pega autoridade. Isso, a não ser que no caso dessas comprovações que não é abuso de autoridade. Que, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, pegou ele com vários dinheiros em bancos. O Gedel pegou 50 milhões dentro de um apartamento. Então, isso é fato. Então, isso não é abuso de autoridade. Quer dizer, ele praticou o crime. Não teve nada que o Moro fez naquela época que desabonasse. Muito pelo contrário, ele fez aquilo que o Brasil gostaria que fizesse. Então, é isso que tem que ficar claro. Agora, uma pessoa como você, que, por exemplo, que uma pessoa do povo, que está aí surgindo pela sua liderança, por tudo isso, quer dizer, você pagar por uma coisa que você não cometeu. Eu estou dizendo porque eu senti isso, Marcos. Eu, na época, eu tive dificuldade com meus amigos, com a minha família. Pô, como que eu vou provar que não tem nada a ver com isso? Como é que meus amigos vão entender isso? Como é que a minha família... Quer dizer, aí o cara me inclui numa ação que, e se fosse verdadeiro, todos os crimes já estavam prescritos, ele não podia nem entrar. Então, ele entrou com o intuito claro de fazer eu perder as eleições. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor aqui. O assunto não é esse, mas eu acho que tem tudo a ver. O foro privilegiado, o senhor como parlamentar, o senhor é a favor? Não, eu sou contra. Tanto é que eu propus o fim do foro. O senhor possa ser julgado por qualquer juiz, não precisa ser só o Supremo. Lógico, isso aí é uma coisa absurda, isso. Eu acho que por que a pessoa tem que ter privilégio? Eu propus o fim no meu primeiro mandato, é que eu não conseguia aprovar. Não foi aceito pelos seus colegas? Não foi aceito pelos meus colegas na época. Mas hoje já houve a discussão, nós aprovamos e terminamos, ficou com algumas exceções, mas acabamos com o foro. E tem que acabar mesmo. Não tem cabimento autoridades terem privilégio sobre as pessoas comuns. Por que isso? O que justifica isso? Deputado, nosso tempo é curto. Eu gostaria de deixar aqui mais uma pergunta e, é claro, o espaço para o senhor fazer suas considerações. Voltando um pouquinho ainda na questão da lei e da Lava Jato, o senhor falou que para trás não retroage, e a gente sabe disso. Agora, para frente, o senhor acha que não complica um pouco a vida dos procuradores, dos juízes? Marcos, você me desculpa. Os juízes sérios, os procuradores sérios, então vão agir normalmente. Porque não tem preocupação de abuso, porque não vão cometer crime. E não estão cometendo. Tanto é que não está tendo e não vai ter nenhum prejuízo disso. Aliás, o que nós queremos é que tenha muitos Moros na vida. Porque o Moro apareceu porque foi um juiz que fez o que todos os juízes tinham que fazer. Então, o cara cumpriu o dever dele, ele virou celebridade no país. Quer dizer, era um país de desmando. Para ver como é que os valores estão invertidos. Aqui né? Você ia, o juiz faz o que tem que fazer e vira celebridade. Lá atrás, lá no passado... eu vou dar um outro exemplo rapidinho para você. Eu era secretário de segurança. Um prefeito me liga, Dagoberto, o seu delegado aqui prendeu o meu filho. Eu falei, mas por que prendeu o seu filho? Porque ele estava dirigindo. Aí eu falei, tá bom, e o que seu filho fez? Só porque ele tem 15 anos. Não dá, né? Aí eu falei, peraí, o delegado... E se o delegado não tivesse prendido seu filho, eu é que ia prender o delegado. Porque tem que prender, ele não pode dirigir, ele não tem carteira de... Mas as pessoas achavam que podia tudo, Marcos. Então, não é assim. Para o Brasil mudar, nós temos que melhorar essa legislação, deixar ela mais rígida, como nós estamos deixando, com todos os problemas que tem o Congresso. Nós estamos avançando muito nisso, muito. E, às vezes, algumas pessoas não conseguem entender. E aí, logicamente, quando afeta algumas pessoas que arbitrariamente costumam fazer coisas erradas, e aí vão pegar eles, o que nós queremos é acertar. Nós estamos lutando para acertar, para que esse Brasil tenha rumo e que a gente possa ter orgulho de ser brasileiro. Os policiais que estão nos assistindo, a família militar, a Polícia Civil, o Exército, Polícia Federal, PRF, está nos assistindo agora. Eu tenho certeza que, assim como o senhor falou, eu vou deixar um pouquinho a modéstia de lado, mas eu tenho certeza que a família policial nos assiste. Eles podem continuar prendendo o cara e se tiver alguém com o celular, pode filmar que não dá nada. Não tem problema. Se for bandido, tem. Agora, não prenda a pessoa de bem que você vai pagar as consequências disso. Não faça a coisa errada, faça a coisa direita.
Faça a sua obrigação como policial e tem que prender bandido. Isso você ganha para isso. E é para isso que nós pagamos o seu salário. Deputado, obrigado pela sua vinda aqui. Eu vou ser sincero com o senhor. Eu achei que hoje nós ia sair no tapa aqui, mas o senhor foi brilhante, viu? Parabéns pela sua vinda. Estou à sua disposição, Marcos. Obrigado. Pode sair por aqui. Deputado Dagoberto veio aqui falar sobre a lei de abuso de autoridade.